Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo Jesus envolva vossas almas neste momento de comunhão espiritual. Não há casualidade em vosso encontro com esta mensagem, pois foi cuidadosamente preparado pelos mentores da espiritualidade superior, aqueles guardiões luminosos que desde os planos elevados observam com ternura os passos da humanidade. Nada do que ora vos acontece se deve ao mero acaso, pois cada passo foi escrito com a tinta invisível da providência divina, que tudo dispõe e ordena com sabedoria além da compreensão humana. É necessário compreender que vossa presença diante destas palavras não se deu por um movimento isolado, mas por uma cadeia de acontecimentos silenciosamente guiados. A vida vos trouxe até aqui porque vosso espírito anseia por ouvir aquilo que o coração já sabe, mas que o mundo insiste em obscurecer. O primeiro sinal que se apresenta é a lembrança de que não existem encontros fortuitos. As pessoas que cruzam vossos caminhos, os desafios que enfrentais e até mesmo os momentos de silêncio ou espera não são produtos do acaso, mas degraus que vos conduzem para o destino que foi preparado desde antes de vossa concepção. Cada amizade, cada dor, cada vitória e cada perda são peças de um mosaico que apenas aos poucos revela sua figura completa. E quando olhais para trás, começais a perceber que todos os fragmentos aparentemente desconexos guardavam, na verdade, uma coerência perfeita, desenhada por mãos invisíveis que jamais vos abandonaram. Recordai-vos de quantas vezes acreditastes estar perdidos, quando na verdade apenas estáveis sendo conduzidos a um caminho maior. As demoras, os desvios e até as quedas não foram sinais de esquecimento, mas partes de uma preparação que vos molda e vos fortalece. Como o oleiro que não teme refazer a peça para que alcance sua forma ideal, assim também a providência trabalha em vossa vida, moldando-vos em silêncio até que vos torneis capazes de sustentar a grande luz que vos aguarda. Este é o sinal do encontro preparado, compreender que mesmo as aparentes demoras e incertezas estão alinhadas ao desígnio divino. Não vos admireis, portanto, de estar aqui agora, pois este instante foi tecido com fios sutis que não percebestes, mas que vos trouxeram até a revelação presente. As coincidências que julgáveis banais eram, na realidade, convites discretos. O encontro de hoje não é apenas um momento isolado, mas parte de um chamado maior que se repetirá em diferentes formas até que vossa alma reconheça plenamente sua missão. Assim, aprendei a ver além do que os olhos captam. Aprendei a reconhecer nos gestos simples e nos caminhos inesperados os sinais de que sois guiados e amparados. O sinal da preparação espiritual do encontro não se manifesta apenas em grandes acontecimentos, mas também no olhar de alguém que cruza convosco, na palavra que chega em momento de angústia, na intuição que vos alerta antes do erro. Todas essas sutilezas são formas do universo vos recordar que estáis sendo cuidados. É um lembrete de que nenhuma lágrima cai sem ser recolhida, e nenhum sorriso se perde sem ser notado nas alturas. O encontro de vossa alma com esta mensagem é apenas mais uma prova de que a providência vos acompanha, vos chama e vos prepara para passos maiores, conduzindo-vos para o destino que já estava escrito desde sempre, mas que agora começa a ser revelado diante de vós. Dentro do movimento do universo, tudo é regido por leis sutis que escapam ao olhar comum, e entre essas leis a dos números sagrados se revela como uma chave secreta deixada pelo Criador para aqueles que desejam compreender o sentido mais profundo da existência. O segundo sinal se manifesta na revelação de que os números não são apenas símbolos inventados pelos homens, mas vibrações eternas que sustentam a ordem do cosmos. Cada sequência, cada ciclo, cada repetição carrega em si uma mensagem velada, como se fossem notas de uma melodia divina que ressoa através dos séculos. O que para muitos é apenas contagem ou cálculo, para os que despertam é linguagem dos céus, inscrita tanto no curso dos astros como nos detalhes mínimos da vida cotidiana. Desde o princípio dos tempos, os sábios e profetas aprenderam a decifrar essas mensagens. Os antigos compreendiam que a criação foi estabelecida em medida, peso e número, e que nada se move fora desse compasso universal. Assim como o corpo humano se forma seguindo proporções exatas, assim também a marcha das estrelas e o fluir dos oceanos obedecem a uma ordem precisa. Aquilo que parece caos para a mente limitada é, na realidade, harmonia absoluta quando contemplado do ponto de vista do espírito. Eis a beleza do segundo sinal: reconhecer que cada número é mais que uma marca no tempo, é um reflexo do pensamento divino que sustenta toda a criação. Quando olhais para a vossa própria vida, percebeis que os números também falam convosco. Eles aparecem em datas que se repetem, em horários que insistem em vos chamar a atenção, em ciclos de acontecimentos que retornam como se quisessem ensinar algo que ainda não compreendestes. Esses sinais não devem ser desprezados, pois revelam a pedagogia secreta do universo. O Criador fala através deles, convidando-vos a despertar para o sentido oculto que permeia a vossa caminhada.
Nada do que retorna é coincidência, tudo é ritmo, é ciclo, é compasso que vos conduz ao aprendizado necessário. O sinal dos números vos recorda que o tempo humano não é linear como imaginais, mas cíclico, como a dança dos planetas em torno do Sol ou as fases da Lua sobre o mar. Assim como o dia sempre retorna após a noite, também vossas experiências voltam a se apresentar até que delas extraiais o ensinamento que vos libertará. Aquele que ignora tais repetições permanece preso às engrenagens do destino, mas aquele que reconhece os ciclos encontra a chave para transcender a roda que prende e avançar em direção a patamares mais elevados. Por isso, este sinal vos convida a observar com mais atenção. Quando perceberdes números que se repetem, não os trateis como acaso, mas como cartas secretas enviadas pelo universo. Quando notardes que um ciclo retorna, buscai compreender qual verdade ainda não foi assimilada. E quando vos encontrardes diante da matemática silenciosa que governa a criação, lembrai-vos de que sois parte dessa mesma equação eterna. O Criador não apenas escreveu os números no cosmos, mas também os escreveu em vosso coração, para que nunca vos esqueçais de que estáis unidos ao ritmo perfeito da vida. Assim, o segundo sinal se cumpre, a revelação de que o universo é sustentado por uma ordem invisível, e que os números são a linguagem secreta pela qual o infinito vos fala todos os dias. A oração não é apenas palavra lançada ao vento, mas um fio dourado que conecta a alma humana ao coração do Altíssimo, capaz de atravessar dimensões e romper barreiras que a mente não imagina. O terceiro sinal se manifesta justamente no poder invisível da oração e da intercessão, revelando que nenhum gesto de fé sincera é em vão. Quando a alma se inclina em reverência e confiança, o universo inteiro se move em ressonância, pois a oração é um chamado que ecoa muito além do espaço e do tempo. Mesmo quando os lábios se calam e apenas o coração murmura em silêncio, essa súplica é recolhida pelos mensageiros da luz e elevada ao trono eterno, onde nenhuma lágrima é ignorada e nenhum clamor se perde. Aqueles que aprenderam a orar de coração sabem que a força da prece não está nas palavras rebuscadas, mas na verdade que delas emana. Uma frase simples, nascida da dor ou do amor, pode mover montanhas invisíveis que há séculos se erguem diante de vós. Eis a grandeza do terceiro sinal, compreender que, na oração, o mais frágil se torna forte, o mais esquecido se torna lembrado, o mais só encontra companhia na presença divina. Muitos acreditam que orar é apenas falar, mas os que despertam percebem que é também escutar, pois no silêncio após a súplica nasce a voz serena que consola, orienta e fortalece. A intercessão é uma expressão ainda mais sublime deste mistério. Quando uma alma ora em favor de outra, abre-se um caminho de luz pelo qual bênçãos descem sobre aquele que talvez nem saiba estar sendo lembrado. É como se um manto invisível fosse estendido, protegendo e sustentando a jornada alheia. Quantos homens e mulheres caminham hoje porque alguém, em segredo, ergueu uma oração por eles? Quantos foram salvos de quedas ou fortalecidos em suas provas porque mãos invisíveis se entrelaçaram em súplica por suas vidas? Eis um dos segredos mais belos: nenhuma oração intercessora se perde, e mesmo que pareça não ter efeito imediato, suas ondas vibram eternamente no tecido espiritual, até que se manifestem no tempo certo. A oração é também arma de luz na batalha invisível. Enquanto o ódio alimenta forças destrutivas, a prece sincera é como espada flamejante que abre caminho em meio às trevas. Cada vez que alguém se recolhe em oração, legiões de sombras se enfraquecem, e legiões de anjos se fortalecem. Não é por acaso que tantas tradições e mestres espirituais apontaram a oração como escudo e fortaleza. Ela é refúgio nas horas de dor, mas também é força de combate nas horas em que a sombra avança. Orar é vigiar, é permanecer desperto, é sustentar a chama acesa para que a escuridão jamais prevaleça. O terceiro sinal, portanto, vos recorda que nunca estáis impotentes, ainda que o mundo vos faça crer nisso. Quando tudo parecer fechado, quando as portas humanas se trancarem, a oração abre passagens que a razão não pode explicar. Quando a desesperança quiser vos dominar, erguei vosso coração e descobrireis que a fé é ponte entre a terra e o céu. A oração vos ensina que não estáis sós, e que cada clamor é ouvido, guardado e respondido no tempo exato em que vosso espírito mais necessitar. É assim que o sinal da prece se cumpre, recordando-vos de que, pela oração, a alma humana toca a eternidade e a eternidade desce para tocar a alma humana. E assim, amados filhos, quando os sinais se unem em vossos corações, um grande quadro se revela diante de vós. O primeiro sinal vos recorda que nada é acaso, que cada encontro foi tecido pela eternidade. O segundo vos mostra que os números são chaves do infinito, revelando a ordem secreta que sustenta a criação. O terceiro vos eleva a certeza de que a oração é fio de ouro que atravessa os mundos, rompendo muralhas invisíveis e trazendo respostas no silêncio da fé. Estes três sinais são como tochas acesas em vossas mãos,
preparando-vos para atravessar o vale da sombra sem temor, pois anunciam que o céu não se ausentou, mas permanece a vosso lado, conduzindo cada passo. Imaginai agora um horizonte se abrindo diante de vós, o céu rubro ao entardecer, nuvens se rasgando em claridade, e uma luz intensa descendo sobre a terra como um rio de fogo dourado. Nessa cena grandiosa, anjos se erguem sobre multidões, e os homens despertos compreendem, enfim, que foram chamados para ser mais que espectadores, foram escolhidos para ser colunas vivas do templo eterno, portadores da chama que jamais se apaga. As vozes invisíveis ecoam como coros celestiais, e o mundo, por um instante, suspira em silêncio diante da revelação. E quando o último véu cair, vereis que cada lágrima tinha um propósito, cada número uma mensagem, cada oração um poder oculto. O céu inteiro se abrirá como tela imensa, e vosso espírito reconhecerá, em um só olhar, que nunca caminhastes sozinhos. Então, o Cristo eterno surgirá não apenas como figura distante, mas como presença viva em vosso coração, iluminando-vos por dentro com uma clareza que palavras não podem descrever. Este é o chamado final: erguei-vos como luzes no meio da escuridão, caminhai como guerreiros da paz, sustentai a esperança como quem carrega um estandarte no campo de batalha. Pois chegou o tempo em que os sinais não são mais segredos, mas revelações vivas. E aquele que os reconhece, jamais será o mesmo. O mundo ainda tremerá, mas vós permanecereis firmes, como faróis que apontam para o porto seguro da eternidade. Assim se cumpre o propósito, que vossas almas sejam testemunhas vivas do milagre, espelhos da verdade e herdeiros da luz que jamais se apagará.